Uma vez num programa de rádio nos Estados Unidos, antes da criação do Estado de Israel, então o rádio estava bem no comecinho ainda, né? Antes de 48. Estavam entrevistando um judeu ali, e o sujeito queria saber qual que era o segredo dos judeus, por que eles conseguiam manter viva essa cultura judaica, mesmo vivendo espalhados pelo mundo, muitas vezes em guetos. Se mantinham aquela coisa toda e sem condição, e mantendo o Yiddish, mas tinha um hebraico pelo menos para sinagoga ali, sendo que o americano já nos anos 20 já estavam perdendo iniciou o século XX, os americanos estavam perdendo muita da sua cultura. Aí aquele judeu nessa entrevista, tô achando que foi bom, não vou arriscar o ano não. O judeu falou o seguinte: olha, é simples, fala o dia mais importante aí da história americana. Aí o americano respondeu: o 4 de julho, que foi a nossa independência. Ah, muito bem, o 4 de julho foi a sua independência. E o que aconteceu no 4 de julho? Bom, nós conseguimos em 1776, 4 de julho de 1776, proclamar a independência contra os ingleses. E fizemos uma revolução e expulsamos os ingleses. Ótimo. E onde é que você aprendeu isso? Aí o americano falou assim: na sala de aula, com a professora. Sabe qual que é o nosso dia mais importante da nossa independência? Ele falou assim: não, qual? É o dia 14 de Nissan, ou 14 de Aviv. Que é Pessah. Que é o dia da Páscoa. E sabe onde é que eu aprendi sobre a nossa história da libertação? Em casa com os meus pais. E sabe como é que a gente comemora? Aí ele perguntou: como é que vocês americanos comemoram o 4 de julho? Eu falei: não, a gente aproveita o feriado para ir para a praia, para dormir, tudo mais, churrasco, com a família. Ele falou: sabe como é que nós comemoramos o nosso Pessah, nossa independência? O pai reúne os filhos à mesa, conta a história do que aconteceu, e a história é dramatizada e vivida a partir dos elementos que estão à mesa. Porque a gente tem que comer as ervas amargas para sentir o gosto que eles sentiram da escravidão. A gente pega um pouco de sal ali e põe na água, e pega aquela água salgada para sentir um pouquinho o suor que eles escorriam enquanto construíam casas para os egípcios. A gente tem que comer uma pasta aqui para lembrar o barro que eles amassavam para fazer os tijolos. E tem que comer o pão sem fermento para lembrar o pão que eles comeram com pressa na hora de sair. Nós não apenas ouvimos a história, como dramatizamos a história, revivemos o episódio, sentimos o gosto e o cheiro daquela noite, colocamos a nossa mente para imaginar como foi aquele momento, e temos o prazer de ter os nossos antepassados passando a história que nós vamos passar para os nossos filhos. É por isso que ser judeu é diferente de ser americano. Tanto que todo judeu americano, ele é judeu americano. Ele é judeu brasileiro. Ele é judeu tal. Ele é judeu tal. Você entendeu? Eu nunca vi um brasileiro que vai pra América e o filho nasce lá e fala: não, meu filho é brasilo-americano. Não, meu filho é americano. Né? Meu filho é americano. Seu filho é israelense. Sim. Mas se fosse o contrário, ele seria judeu brasileiro. Verdade. Então, eu acho que nós podemos, pessoal, não é negar, repito, porque tem muita gente criticando aqui, não é negar o racismo. Não é negar, não, nada disso. Se você está achando que eu estou negando o racismo, você está entendendo mal as minhas palavras. Se você está achando que eu estou pró-Israel, que eu estou cego por Israel, você está entendendo mal. Olha os exemplos que eu dei aqui. Eu acabei de criticar o governo de Israel com o israelense aqui. Acabei de falar que eu não sou iludido, que tem muito problema em Israel para ser resolvido. Sem dúvida. Eu conheço lá, já fui mais de 40 vezes. Tá certo? Tem problemas. E também falei que eles quebraram a aliança. Mas mesmo com todos esses problemas, Israel está sendo um país de primeiro mundo que está sobrevivendo a inimigos hostis de uma maneira que eu não sei se o Brasil, com toda a sua extensão, aguentaria 2 meses. Já tá lá. E não é a Primeira Guerra. Se eu colocar a história do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias e outras guerras, mais Guerra da Independência, Israel está lá, pá, e quebra e volta, e quebra e volta, e quebra e volta. E sabe qual que é a árvore símbolo de Israel? É a oliveira. E a oliveira, Vilela, tem uma característica muito interessante. Você viu lá no nosso museu do NASP? Sim, tem lá. E o Shimon também sabe. A oliveira, ela tem um tronco que quanto mais velha ela vai ficando, mais enrugado e aparentemente apodrecido
é o tronco dela. Quem é leigo em botânica, olha e fala assim, essa árvore está seca, vamos cortar. E de repente nasce um broto dela, da raiz e do topo. A gente chama em hebraico de tsemar e o troco é netzer. Né? Você pode falar tsemar ou ruter, que é aquele bate-cima debaixo das raízes, é o netzer, que a gente fala o renovo e o ramo. E ele é novinho. Ou seja, daquilo que estava velho, enrugado, nasce vida, nasce novidade de vida. Por isso que a oliveira é o símbolo de Israel, com todo o seu significado. O azeite que unge, o Messias, o Mashiach, é ungido. A vitalidade. Então o Brasil também tem que parar de ser o país do Bolsa Família. Ah, Rodrigo, mas é necessário, porque você não está na periferia. Eu sei que é necessário. Você não está entendendo ainda o meu argumento. A minha questão não é combater o Bolsa Família. É fazer com que o Bolsa Família seja provisório, não permanente. Você está entendendo? Porque quando um governo estimula que aquela pessoa fique recebendo o Bolsa Família por toda a sua vida, ele é um governo assistencialista e hipócrita, porque ele não quer o progresso. Você está entendendo? Ele não quer o progresso. Eu tenho que estimular a pessoa para que o Bolsa Família seja algo que ele vai receber apenas por um pedaço de tempo, até que felizmente ele não precise mais do Bolsa Família e gere riqueza para ajudar, para que essa riqueza dê impostos para que eu possa acudir a outro. Esse que é o ponto. Você está entendendo? Então esse é o ponto. Vamos dar o Bolsa Família para quem está precisando, tá bom? Vamos facilitar a entrada não somente de negros, mas pessoas com necessidades especiais nos museus, nas universidades e tudo mais, mas que isto não seja uma coisa permanente, que seja algo apenas provisório. E Israel, Vilela, está aqui para provar que isso é possível. Porque se isso não fosse possível, Israel hoje seria um favelão. De norte a sul. Porque 70 e poucos anos não é o suficiente para você fazer uma nação de primeiro mundo. Olhando assim, com a visão brasileira tupiniquim. 70 anos é muito pouco. O Brasil está com 400, com 500 até hoje, não está lá. Você entendeu? Com todas as deficiências de deserto, governo corrupto, ódio do mundo inteiro. Não era, mas mentalidade. E essa mentalidade nós podemos ter aqui porque, pelo menos o Brasil, que tem a maioria cristã, significa que nós somos, de acordo com o apóstolo Paulo, espiritualmente descendentes de Abraão pela fé. Então aquela promessa que Deus deu a Abraão deveria, em tese, ser estendida a todos aqueles que são cristãos, porque de acordo com Paulo, se somos descendentes espirituais de Abraão, as promessas de Abraão também caem sobre nós. O problema é que nós não nos apropriamos dela. Olha, a água está aqui. Toda vez que eu venho aqui, o Vilela coloca água para mim. Tem 3 garrafinhas d'água aqui. Agora, depende de mim beber. Ele colocou a garrafa aqui, ele até falou, eles vão beber, ó. Tá vendo? Ó. Se eu não beber essa água... Deu sede agora, né? Deu sede. Se eu tiver com sede, mas ficar só olhando o Vilela beber a água e ficar salivando aqui e falando assim, ó, o Vilela é opressor, que ele bebe água na minha cara, sabendo que eu tô com sede. Gente, eu tenho uma garrafa aqui do meu lado, é só esticar o braço, colocar, não arranca pedaço. Mas há pessoas que não querem ter esse esforço de pegar a água e beber. Ele só quer ter o esforço de olhar quem está bebendo e considerá-lo um opressor porque ele tem água e você não.